Depois de ficar afastada um bom tempo por um grande e importante motivo, que é o nascimento da minha segunda filha, a gente retorna o Instagram, o Facebook, para continuar contribuindo com os pais e mães sobre como cuidar do seu bebê. Então, cada vez mais teremos vídeos tirando as dúvidas de todos os papais e as mamães. Nosso primeiro vídeo nessa retomada ao foco vai ser como cortar a unha do bebê, né? É uma dúvida que todos os pais têm. Não é fora do comum chegar pai e mãe no meu consultório pedindo para eu cortar as primeiras unhas do bebê por conta de medo de ferir, de machucar. E como é a melhor forma de cortar? Então hoje a gente vai trazer essas duvidazinhas para vocês. Primeira coisa que sempre é questão de dúvida é se já pode cortar a unha do bebê logo nos primeiros dias. Claro que pode, tem bebê que nasce com um unhão e ele pode arranhar o rosto e todas essas coisas que a gente sempre vê aqueles bebês com aqueles arranhinhos no rosto. Então, se tem unha grande, pode cortar, não tem problema nenhum ser nos primeiros dias. Se você tiver com medo por a unha ser muito pequena, por o bebê ser muito pequenininho, você vai ter que manter ele com luva o tempo inteiro, para evitar que ele se arranhe e que faça uma lesão. Existem 3 formas atuais da gente cortar a unha do bebê. A primeira é a tesoura sem ponta, que é essa aqui, tirar a marca, que é essa aqui sem ponta, que é essa ponta arredondada para não correr risco de você furar o seu bebê. Segundo modo é o cortador de unha para bebês, tá? Que é um cortador simples de unha. Particularmente, eu prefiro a tesoura ao cortador. Por quê? Porque a tesoura você acaba tendo um pouquinho mais de controle para evitar o acidente. O cortador de unha é mais difícil você ter mobilidade no início. Depois que você tiver mais prática, o cortador acaba sendo um pouco mais rápido de você fazer. Mas primeiro começa com a tesoura, para depois, quando você tiver mais segurança, você ir para o cortador de unha. E o terceiro é a lixa própria para cortar unha de bebês. Uma lixazinha simples, bem parecida com todas as mulheres usam, tá? Então, se você tiver medo de cortar, você pode lixar a unha do bebê. É mais trabalhoso, porque demora um pouquinho, tem um tempinho maior de cortar, de lixar, entre cortar e lixar, mas não tem problema nenhum se a unha for lixada. Tati, eu posso usar as lixas que eu uso? Não, tem que ser uma lixa própria para bebê e própria para o seu bebê. Você não pode usar a lixa de outras pessoas. A mesma coisa a tesoura e o cortador de unha. O ideal é que seja do seu próprio bebê. Tati, eu preciso esterilizar o cortador de unha? Não. Se ele está só com o seu bebê, não existe essa necessidade. Você vai usar normalmente toda vez que for necessário, sem a necessidade de ficar esterilizando, passando álcool, nada disso. Claro, botou num lugar diferente, botou num lugar que você não sabe se é limpo ou sujo, no final vai lá, passa um alquinho, mas não precisa ficar esterilizando, botando coisa quente, nada disso, tá bom? Então agora vamos de como cortar a unha. Então, antes de começar a cortar a unha, você tem que garantir que a sua mão esteja limpa. Então, use um álcool em gel, tenha ele sempre à mão, limpe a sua mão e depois comece a cortar a unha. Você pode fazer de 2 maneiras, com o bebê dormindo, que você vai ter ele vai estar um pouquinho mais calmo, ou com o bebê acordado mesmo, se você já tiver um pouquinho mais de confiança. Segura a mão do bebê, porque ele tem reflexo para segurar a sua mão. Então, vai ficar mais fácil para você cortar a unha, tá? Se ele começar a se mexer muito, para e reinicia depois. Não fica tentando cortar a unha, as 2 mãos inteiras, se ele estiver se mexendo ou chorando, tá? O ideal é que esteja calmo ou dormindo. Pegue uma baciazinha de água e molhe a unha do bebê. Para quê? Para ela ficar mais molinha e mais fácil de você cortar. Depois você vai vir simplesmente com a tesoura e vai cortar a unha do seu bebê. Uma a uma. Devagarzinho, você vai cortando uma a unha dele. Vai pegar e vai fazer. Acabou. Simples e fácil.